Segunda parte da aula sobre a região norte e os biomas brasileiros. É importante lembrar que, além da violência contra a própria floresta, existe violência contra pessoas, que eu vou mostrar daqui a pouco 2 exemplos. Guarda esse nome. Guarda esse nome. Arco do desmatamento. O que é esse arco do desmatamento? O arco do desmatamento é uma parte da floresta amazônica, como você está observando aqui, ó, que já foi destruído. O arco do desmatamento tem aproximadamente aí 1,5 milhões de quilômetros quadrados. E o que é que tem feito esse desmatamento? É o cultivo do milho, principalmente da soja, a pecuária e também a ação das madeireiras. É importante que você perceba que esse arco do desmatamento ele está localizado praticamente na transição da região centro-oeste com a região norte. Outro detalhe importante para você saber, pessoal. A região norte do Brasil é a menos habitada. E é incrível como a região menos habitada no Brasil tem sido uma das mais destruídas nas últimas décadas. E aí, quando a gente fala nessa destruição, mais uma vez aqui o exemplo do arco do desmatamento, mais um mapinha, mais um outro mapinha mostrando os índices de desmatamento. Pronto, essa imagem aqui é melhor. Olha só, o arco do desmatamento. O que é que tem provocado isso aqui? A tríade da ação de madeireiras, criação de gado, cultivo do milho e também cultivo da soja. Mas aí os exemplos não são sempre negativos. Nós temos alguns exemplos de preservação, de conservação da floresta amazônica. É importante que você saiba que a indústria farmacêutica, certo? A indústria farmacêutica e também a indústria de cosméticos são a favor da conservação da floresta amazônica. Ou seja, não são todas as atividades econômicas que querem destruir a Amazônia, não. Os barulhentos, o agronegócio que é barulhento, ele tem muito poder político, inclusive dentro do Congresso, que a gente já estudou em sala de aula, a bancada BBB. A bancada BBB é uma bancada formada por deputados federais e senadores que representam a bancada religiosa, a Bíblia, a bancada da bala, que no caso é a indústria armamentista, e a bancada do boi, que é a bancada do agronegócio. Essa parte econômica, ou seja, o agronegócio é muito forte, que é o que tem destruído a floresta amazônica. Mas você tem outras atividades econômicas, como a indústria farmacêutica e também a indústria de beleza, que são a favor da floresta amazônica ser conservada. Que a gente pode utilizar, o melhor exemplo que eu acho, é a Natura Ecos, né? A Natura Ecos tem uma linha de produtos que são feitos de maneira apropriada, levando em consideração o equilíbrio do ecossistema. Aqui, alguns perfumes da linha Natura Ecos. Ou seja, as atividades econômicas não precisam ser inimigas da natureza. Isso é uma coisa, um pensamento ultrapassado. E aí uma coisa grave que tem acontecido nas últimas décadas na floresta amazônica, que é o assassinato daqueles que defendem ou os povos da floresta ou então a vegetação. Uma vez eu vi e achei muito forte de um professor meu na universidade, ele falou a seguinte frase: a região norte
muitas vezes aparenta ser uma terra sem lei. Veja, é famosa a história de Chico Mendes. Chico Mendes era um líder sindical lá do Acre que foi assassinado. Um outro exemplo de pessoa assassinada no Brasil por defender a floresta amazônica e o seu povo é o caso de uma freira católica chamada de Irmã Dorothy. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países onde mais se mata pessoas que defendem a natureza. Aqueles que se destacam na sua região por defender ou os povos da floresta ou um determinado bioma, muitas vezes acabam assassinados. Eu trouxe aqui dois exemplos, o exemplo de Chico Mendes e o exemplo da Irmã Dorothy. Infelizmente, os conflitos pela posse da terra no Brasil ainda é muito grande, né? A gente pode não concordar com o MST, mas existe uma razão histórica para a existência desse movimento. A gente pode não concordar com a técnica que eles usam, mas historicamente falando, esse movimento tem uma razão para existir. E quando a gente fala conflitos pela posse da terra, observe que em todas as regiões brasileiras, em todos os estados no Brasil, já morreu gente disputando a posse da terra. Mas aí tome cuidado, porque essa área aqui, ali o norte de Tocantins, uma parte do estado do Maranhão e também do Pará, é onde mais se morre gente disputando a posse da terra. Então, a ocupação da terra na Amazônia é um processo muito violento. Então, pessoal, a região norte do Brasil, ela é muito rica, certo? É uma região muito rica. E para poder defender essa riqueza, em 1985, foi criado um projeto, né, um programa chamado Projeto Calha Norte. É importante você saber desse projeto aqui, ó. O que foi o programa ou projeto Calha Norte? O projeto Calha Norte ele foi criado para defender a região norte do Brasil, as fronteiras da região norte do Brasil. Professor, e lá tem o quê que poderia chamar a atenção de outros países ou da população interna? Lá tem, como esse mapa está mostrando aqui, algumas riquezas como bauxita, cassiterita, ouro, urânio e o tão famigerado nióbio, que é tão falado recentemente pelo atual governo. Então, ao longo da nossa história, vários projetos foram criados para defender as fronteiras da região norte. Um dos primeiros, mais importantes, é o projeto Calha Norte. Professor, como é que isso funcionava? O projeto Calha Norte colocava soldados na fronteira. E aí venhamos e convenhamos que para você defender a floresta amazônica, para você defender a região norte do Brasil com soldados na fronteira, era muito difícil. Porque trata-se de uma vegetação muito densa, muito fechada, e a circulação é o quê? Comprometida, tá certo? E nós temos também um outro projeto chamado de SIVAM. SIVAM, que significa Sistema de Vigilância da Amazônia. Como o nome está sugerindo, o SIVAM iria usar imagens de satélite para poder guardar a região norte do Brasil. Esse SIVAM foi criado ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 90. Era uma maravilha, na teoria era muito bom, porque a gente ia ter imagens via satélite, iria facilitar a segurança, também a gente teria que controlar com mais facilidade o desmatamento, só que muitas vezes a internet, como até hoje, muitas vezes não funciona. Mas projetos para defender a região norte, isso aí nós não podemos negar porque nós temos ou tivemos.
Uma outra coisa importante quando a gente fala da região norte do Brasil é um tema muito delicado, que é o tema das fronteiras. Como você observa aqui no mapa, trovões, hein? Como você observa aqui no mapa, a região norte do Brasil faz fronteira com vários países, não é? Alguns desses países com alguns problemas, como no passado mais recente, a Colômbia tem um grupo chamado de FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que era um grupo armado que desejava, lá nos anos 60, eles tinham esse objetivo de implantar o socialismo na Colômbia, não conseguiram para poder se manter, se misturaram com o tráfico de drogas, e aí tinha muito entra e sai pelo território brasileiro nessa fronteira com a Colômbia. Por isso aqueles projetos que eu falei anteriormente foram criados também para ver se guardava mais as nossas fronteiras. Recentemente, um problema de fronteira que a gente está tendo é em relação à Venezuela. A Venezuela, que nos últimos anos tinha passado por uma crise econômica, política e social muito grande, e o Brasil é um dos países que tem recebido, não é o que mais tem recebido refugiados, mas nós temos recebido alguns refugiados da Venezuela. E tem gerado alguns problemas numa cidade, por exemplo, Pacaraima. Inclusive, em 2019, mostrou alguns cidadãos lá da cidade de Pacaraima tocou fogo num abrigo onde o pessoal venezuelano estava. Hoje em dia, a cidade de Campina Grande, que a gente mora, tem vários venezuelanos no meio das ruas, né? Pedindo. Então, você tem aqui alguns problemas de fronteiras. Lembrar que esse assunto da Venezuela a gente estuda separadamente na aula de Geopolítica da América Latina. E agora eu vou pedir que você guarde um nome curioso. Olha só, cabeça de cachorro. O que é a cabeça de cachorro? Que alguns falam. Cabeça de cachorro é o nome que a gente dá a uma área do Brasil que faz fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. Na cabeça de alguns, eu não sei se você consegue observar, isso aqui, ó, lembra um cachorrinho, certo? Aqui você tem um focinho do cachorro. Então, o que é a cabeça do cachorro? É uma área do território brasileiro que faz fronteira com dois países, com a Colômbia e com a Venezuela. É uma área de instabilidade fronteiriça. Então vamos agora dar uma analisada quais foram os projetos governamentais para ocupar e desenvolver a região norte do Brasil. As consequências a gente já observou muito bem. Conflitos pela posse da terra, o desmatamento. Mas ao longo da nossa história, quais foram os projetos criados pelos governos para ocupar e desenvolver esta região? No século XIX, mais precisamente aí a partir de 1850, a região norte do Brasil passou a ser explorada de uma maneira mais organizada. Aí, no caso, com a extração do látex. O látex é uma substância tirada das seringueiras. Com a substância tirada das seringueiras, se faz a borracha. Inclusive, tem uma história bacana para você saber. Dizem que em 1920, Henry Ford, o dono da Ford, ele comprou um grande pedaço de terra na região norte e criou uma cidade chamada de Fordlândia. Professor, por que ele fez isso? Henry Ford comprou esse pedaço de terra para poder tirar o látex, né, em uma grande quantidade. Porque o que acontece é assim, a seringueira, que é a planta, ela vive uma distante da outra. Então era muito difícil do pessoal tirar o látex em grande quantidade.
a quantidade de látex que chegava na empresa do Ford, do Henry Ford, era muito pequena. Então, o que é que ele faz? Para tentar controlar toda a produção, para tentar dominar todo o processo produtivo e acelerar a extração do látex, ele compra esse lote de terra, planta as seringueiras uma pertinho da outra, mas não resolve nada, porque a seringueira é uma vegetação que vive uma distante da outra. E como ele plantou uma perto da outra, teve uma praga que destruiu tudo, e depois ele abandonou a terra e foi embora. E depois eles vão produzir a borracha, não mais através da seringueira, mas de maneira artificial. Né? Então tem essa história aí curiosa. E os governos, professor? Quais foram aqueles que mais deram importância para a região norte do Brasil? O primeiro governo foi, sem dúvida nenhuma, o governo de Juscelino Kubitschek. Aliás, o governo de Juscelino Kubitschek tinha uma preocupação importante, que era tentar povoar ao máximo todas as regiões brasileiras. Juscelino Kubitschek ele vai criar o que nós chamamos de Marcha para o Oeste. O que é essa Marcha para o Oeste? Juscelino dizia o seguinte, que a população brasileira estava muito localizada ali no litoral e que era preciso ocupar outras partes do território, era preciso ocupar o interior. Para facilitar essa marcha para o oeste, o governo de Juscelino Kubitschek vai construir várias rodovias, entre elas a rodovia Belém-Brasília. Como o nome está sugerindo, ligar Brasília, que era a capital do Brasil, como é hoje, até a cidade de Belém, no Pará. Isso iria fazer com que as regiões brasileiras começassem a ter mais contato entre si, acabando com o isolamento econômico que existia antes. O governo militar, lá nos anos 70, vai criar a chamada rodovia transamazônica. A transamazônica que sai aqui de João Pessoa, ó, na Paraíba, e vem até a região norte do Brasil, ou pelo menos deveria vir. Quando a transamazônica estava sendo construída, se dizia que ela iria ligar o nada a lugar nenhum. O nada era o Nordeste e o lugar nenhum era a Amazônia. Não é? Agora é importante que você saiba, os diferentes governos, o governo de Juscelino Kubitschek e principalmente os governos militares do Brasil, eles tinham essa preocupação de fazer o povoamento da região norte. Por quê? Pelo motivo que a gente estava dizendo anteriormente. A região norte do Brasil ela tem muitas riquezas. E um território sem gente, diziam os militares na época, poderia ser que os extraterrestres baixassem por aqui. Em outras palavras, poderiam ser que outros países começassem a se enxerir, a mostrar interesse pela região norte. Então é preciso povoar, é preciso desenvolver economicamente, que é isso que o governo militar vai fazer. Veja, nos anos 70, o governo militar vai implantar o programa chamado Grande Carajás. Esse programa Grande Carajás, como você está vendo aqui na foto, é um programa que tem como principal objetivo tirar o minério de ferro que existe nessa área. Era uma forma de quê? De ocupar economicamente a área e também povoar. Há um lema que eu quero que você guarde. Alguns governos militares usavam o seguinte lema para ocupar a região norte, né? Para incentivar a vinda de pessoas para a região norte. O lema era assim: dá a terra sem homem da Amazônia, o homem sem terra do Nordeste. Ou seja, a Amazônia está aqui, não tem homem, não tem dono. O Nordeste está lá, tem muito homem, só que esses homens não têm terra. Então, os governos militares eles vão ter uma grande preocupação em povoar a região norte e desenvolvê-la economicamente. Um exemplo disso é esse programa conhecido como o Grande Carajás.
Lembrar que aqui tem o quê? Minério de ferro, que a gente encontra nos chamados escudos cristalinos. Vale a pena também lembrar que quem domina essa área do Grande Carajás, da Serra dos Carajás, é uma empresa conhecida como Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce, criada no governo de Getúlio Vargas. Vamos mais alguns exemplos de atividades econômicas para desenvolver e ocupar a região norte. Então, outro programa, a chamada Serra Pelada, né, a Corrida pelo Ouro, não aquela lá do século XV, XVI, XVII, não, mas recentemente. Inclusive tem um filme chamado Serra Pelada, que vai mostrando o que aconteceu nessa área. E aí, nesses processos de ocupação, de povoamento e desenvolvimento econômico, como a gente viu um tempinho atrás, vai começando a acontecer conflitos de terra. E aí, em 1996, aconteceu um que ficou conhecido como Massacre do Eldorado dos Carajás. Os sem-terras invadiram uma fazenda, e esses sem-terras eles foram brutalmente assassinados. Então, esse evento aconteceu no chamado Bico do Papagaio. O que é o Bico do Papagaio? É a região norte do estado de Tocantins. Justamente nesse espaço, no Bico do Papagaio, foi que aconteceu esse massacre conhecido como o Massacre do Eldorado dos Carajás. Um exemplo de como a terra no Brasil, infelizmente, muitas vezes, ela é disputada de maneira violenta. E aqui uma foto de alguns caixões em cima de um caminhão, uma foto lá de quando aconteceu esse massacre do Eldorado dos Carajás. Então, em 1966, no governo de Castelo Branco, foi criada a chamada SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Era um programa de governo que dava incentivos fiscais para as empresas começarem a se instalar na região norte. Então é importante que você saiba aí disso. Ao longo da história, 2 momentos nós tivemos de grande preocupação em ocupar a região norte. O governo de Juscelino Kubitschek e também os governos militares. A SUDAM, que não atua apenas na região norte, também atua no estado do Maranhão, portanto, região nordeste, e também no Mato Grosso, região centro-oeste. E em 1967 foi criado a famosa Zona Franca de Manaus. O que era essa Zona Franca de Manaus? Zona Franca, o nome já está dizendo. As empresas poderiam ir e se instalar lá com facilidade sem pagar impostos, não é? Mais uma vez, qual é o objetivo? O objetivo é desenvolver a economia da região e também povoá-la, certo? E para a gente encerrar a aula de hoje, uma coisa que infelizmente ainda marca a história do Brasil, que é o conflito e a invasão às terras indígenas. Então, nessa preocupação de ocupar a região norte, o governo militar facilitou muito a ida de fazendeiros para essa região. E na região norte tem uma reserva indígena que é conhecida como Raposa Serra do Sol. Essa reserva indígena, Raposa Serra do Sol, ela foi ocupada por fazendeiros, principalmente aqueles que cultivam o arroz, aqueles que produzem o arroz. O que foi que começou a acontecer com o passar do tempo? Os fazendeiros chegaram aqui na Raposa Serra do Sol, passaram um tempo convivendo relativamente bem com os índios, depois começou a ter o conflito pela posse da terra. De maneira que esse conflito ele já foi julgado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. E o STF
deu causa ganha aos índios. Então, legalmente, a Raposa Serra do Sol, essa reserva indígena aqui, não pertence aos risicultores, aos produtores de arroz. Pertencem aos índios da tribo Yanomami, por sinal. Certo? Esse conflito, é importante que você saiba que é um conflito até geopolítico, porque envolve estar perto da fronteira do Brasil com a Venezuela. Então, de repente, dependendo do que aconteça aqui, pode ser que um desses agentes sociais, índios ou os fazendeiros, venha para o território venezuelano. Então, é mais um exemplo de como a ocupação da região norte do Brasil foi e tem sido violenta com o passar dos anos. Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula realmente bastante longa, mas importante para o seu Enem. Eu espero que você tenha aproveitado. Um abraço e até a próxima.